Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em 2 Pedro capítulo 3. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Segunda Pedro capítulo 3, a partir do verso 8, a gente vai ler até o verso 10, está escrito assim: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Até aqui apenas, até o verso 10, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és grande, justo e fiel. Tu és o nosso Deus tão poderoso, inigualável. Tu és digno de honra, glória e louvor, e não existe outro como o Senhor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, e nós aguardamos a Tua volta, como noiva espera pelo noivo. Tu és perfeito, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados hoje, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós que falhamos, que erramos tantas e tantas vezes. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque temos hoje, nessa terça-feira, uma oportunidade de te louvar, uma oportunidade de te adorar, de fazer a tua vontade, de viver para o Senhor. Em nome de Jesus eu oro pedindo que o Senhor nos abençoe hoje, nos livre de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Abençoa a nós e aos nossos familiares. Cuida das nossas casas, das nossas famílias. Abençoa, Senhor, cada um que vai trabalhar ou que já está trabalhando hoje. Cuida de cada um aqui, de cada família aqui representada, de cada cônjuge, de cada filho e filha, pai e mãe. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos hoje, abençoa o Teu povo. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor já sabe o que cada um de nós aqui precisa. Mesmo que nós não falemos, mesmo antes de abrirmos as nossas bocas, o Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Senhor derrame provisão abundante sobre a vida de cada um. Traga cura, Pai, para aqueles que estão enfermos. Olha para cada um agora que está numa cama de hospital, que está enfrentando uma enfermidade, e traga cura. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abençoe também os nossos amigos mais próximos, os nossos familiares, esses que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Tem misericórdia deles, Pai. Tem misericórdia deles. Que eles sejam alcançados pela Tua graça, que o Teu Espírito Santo toque a vida deles e os leve ao arrependimento. E que eles entreguem então as vidas a Cristo, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, que está à venda na Amazon, a versão digital dele, e você pode também ler o livro novo que eu estou escrevendo. Você pode se tornar membro do canal e ajudar o canal todos os meses. É uma forma aí de você apoiar, de você se tornar um apoiador ou uma apoiadora do canal, e eu quero agradecer a todos os nossos membros aí, que acompanham a gente, que ajudam a gente, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Não esquece de compartilhar o AB7 e se inscrever no canal. Vamos lá. Versos 8 a 10. Então Pedro continua no discurso dele, né? Lembra que Pedro vinha falando sobre aqueles que zombam ou que caçoam do fato de que Cristo ainda não havia voltado. Fato que ainda é relevante para nós hoje, né? Cristo ainda não voltou. E daí no verso 8 ele começa a dizer assim: não se esqueçam disso. Aqui falando para a igreja, né? Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esse ponto é bem importante, a gente não tem que se pegar aqui nos números, né? Mas na realidade de que Deus enxerga o tempo de uma forma diferente da que a gente enxerga. Eu sei que isso é muito difícil da gente compreender porque a gente sempre enxergou o tempo dessa forma, né? Um dia é um dia, uma hora é uma hora. Se eu perdi 3 dias porque eu fiquei doente, eu perdi 3 dias. Mas Deus, que é eterno e que enxerga a eternidade como um todo, para Ele, 1 hora, 3 dias ou 1000 anos, não tem tanta diferença assim. Porque quando a gente coloca 3 dias
diante da eternidade, 3 dias não são nada. Vou dar um exemplo bem prático aqui, né? Vamos supor que você é autônomo, ou seja, você trabalha e se sustenta, você não é CLT, tá? Você é autônomo. No exemplo da minha esposa, ela é autônoma. Você é autônomo. Se você perder 3 dias de trabalho, você perdeu 3 dias de renda. Você não tem o que fazer. Você provavelmente ficou 3 dias sem receber salário. Então, para você, aqueles 3 dias, eles são extremamente importantes. Para você foi uma perda grande. Para Deus, 3 dias que não tem, né, diferença nenhuma. Ele é eterno, ele enxerga a eternidade. Para qualquer... quando você olha para a ficção, né, para o cinema ou para os livros, qualquer ser descrito como eterno, o entendimento que ele tem do tempo é algo completamente diferente. Porque para ele, 60 anos, 70 anos, 80 anos, que para a gente é uma vida inteira, para quem é eterno, isso não é nada. E no caso, nós sabemos que Deus é o único que é eterno. Então, para Deus, um ano, um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, porque para ele não tem diferença. Então, menos nos números, mas mais no entendimento de que Deus enxerga a eternidade. E é por isso que é tão importante que nós tenhamos, no mínimo, um vislumbre da eternidade, para que a gente entenda o que Jesus falou com tanta propriedade. Jesus fala algumas vezes, né, que a gente tem que estar com os olhos na eternidade, não aqui nesse mundo. Aliás, todo o Novo Testamento a gente vai olhando para isso. A gente não pode estar com os olhos aqui, mas na eternidade, porque tudo que tem aqui é passageiro. Justamente por conta disso. Porque Deus enxerga a eternidade, então para ele um dia são como 1000 anos. Perfeito, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. É óbvio que não. Ele não demora, ele vem no tempo certo. A demora está na nossa ansiedade de que as coisas aconteçam, está na nossa expectativa de que as coisas aconteçam. Porque para Deus, se Cristo levar mais 50 mil anos para voltar, são 50 mil anos dentro de uma eternidade inteira. Para a gente, se Cristo levar mais 80, vou falar por mim, vai. Se Cristo levar mais 80, 90 anos, eu já não vou ver em vida. Eu já estarei dormindo. Então, para mim, 80 anos é algo, meu Deus, é a minha vida. Eu provavelmente não tenho mais 80 anos de vida. Então, 80 anos para mim é tudo que eu tenho aqui nessa terra. Então, Deus não demora em cumprir a sua promessa. Porque para quem é eterno, o entendimento do tempo é muito diferente do meu entendimento do tempo. E ele continua no verso 9. Pelo contrário, a gente falou disso ontem, né? Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A gente falou disso ontem, né? Esse tempo que Jesus ainda não voltou é um tempo de graça sobre as nossas vidas, de graça sobre a vida do ímpio, para que ele seja alcançado. Por quê? Está escrito aqui, porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10, daí Pedro traz realidade. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. A gente vai lembrar agora de Mateus capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que nós temos que fazer enquanto aguardamos a vinda do Senhor, a volta do Senhor? Devemos pregar para os ímpios, crendo que esse é um tempo de graça sobre a vida deles. Mas nós precisamos vigiar. Essa carta de Pedro fala muito sobre isso, né? Nós precisamos ficar firmes na nossa fé, vigiar em todo o tempo. Porque os tempos são maus e serão maus, cada vez mais serão maus. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos guardar a palavra no nosso coração e não enfraquecer na fé. Precisamos nos manter firmes até a volta do Senhor, mesmo que isso só aconteça após a nossa partida dessa terra. E Deus não se atrasa. Se nos próximos 80 anos nós não virmos a volta de Cristo, Deus não está atrasado. Deus está no tempo perfeito. E como eu disse, se nos próximos 80 anos não virmos a volta de Cristo, é um tempo que nós precisamos aproveitar para pregar as boas novas, para libertar o cativo, para falar de Cristo aos ímpios, aqueles que ainda não o conhecem. Porque Deus não se atrasa. Então vamos lá. Foco na eternidade e não nas coisas terrenas, porque Deus é eterno.
Deus não se atrasa, esse é um tempo de graça sobre as nossas vidas. E nós precisamos vigiar, porque não sabemos nem o dia e nem a hora, como nós lemos em Mateus, capítulo 25, verso 13. É isso, essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua terça-feira, que seja um dia de obedecer ao Senhor, que seja um dia de servir ao Senhor, que seja um dia da graça de Deus sobre as nossas vidas. É isso. Paz.